Seja bem-vindo à 155ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício que pede para calcular o limite de 3 sobre x² menos x quando x tende a zero pela direita. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. E, se esse vídeo lhe for útil, não se esqueça de deixar aí o seu like. Agora, observe, temos aqui, limite de 3 sobre x² menos x, quando x tende a zero pela direita. O que isso significa? Bom, isso significa que o valor da variável x se aproxima, que o limite dela se aproxima de zero de forma decrescente. Ou seja, a partir de valores maiores do que zero. Então, imagine que aqui tivéssemos 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4 e por aí vai. Só que esse valor tende a zero, porém, sem nunca se tornar zero. Ele fica se aproximando infinitamente, de forma indeterminada. Por quê? Porque existem infinitos valores antes de se chegar a zero. Entre 0 e 1 existem infinitos números reais. 0,0000001, depois mais 0,00001 e por aí vai. Então, o valor tende a zero, mas ele não é zero. Ele é um número infinitamente pequeno, porém muito próximo de zero. Com base nisso, o que eu farei para resolver este exercício? Observe. Para resolver este exercício, eu vou poder substituir na variável o valor qual o limite dela está tendendo. Por quê? Imagine que tivéssemos aqui, limite de 3 sobre x² menos x, com x tendendo a zero. Se o limite fosse esse, ao substituir o valor que a variável está tendendo, que o limite dela está tendendo, nela, eu teria o quê? 0² menos zero. Isso daria o quê? 3 sobre 0², 0. 0 menos 0, 0. 3 sobre 0, 0. Isso é indeterminado. Porém, não é isso que eu tenho aqui. Eu tenho um valor que tende a zero de forma decrescente, ou seja, a partir de valores maiores do que zero. Então, este valor aqui, ao qual a variável está tendendo, o limite da variável está tendendo, é um valor maior do que zero. E como tal, eu posso substituir diretamente na variável este valor. Porém, para ficar mais clara aqui a resolução, eu irei alterar a configuração da função. E eu começarei da seguinte forma. Limite de x vezes 3 sobre x vezes x² sobre x menos x vezes x sobre x. Por quê? Porque é simples. Eu vou simplificar a configuração dessa função. Só que eu vou fazer isso com relação ao denominador e o numerador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa variável x que se encontra aqui no denominador dessa fração. Só que para fazer isso, eu tenho que reescrever toda essa função na forma desse produto com relação à variável x. E eu posso fazer isso? Posso, porque um princípio básico de igualdade, que é o quê? Se eu tenho um valor qualquer, como 1, e eu multiplico ele por 2 e divido ele por 2, este valor vai o quê? É igual ao próprio 1. Por quê? 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. Então eu estou reescrevendo os valores de uma forma diferente, porém igual. Próximo passo, vou isolar o x aqui que eu tenho no denominador. Por quê? Ele é um fator comum dentro dessa diferença.
Então, terei limite de x vezes 3 sobre x vezes x ao quadrado sobre x menos x sobre x, com o limite de x tendendo a zero pela direita. Próxima etapa, vou aplicar essa propriedade de divisão de potências, que diz o quê? Quando eu tenho bases iguais, eu preservo a base e subtraio os expoentes. É assim que se faz divisão com potências quando se tem bases iguais. Logo, eu tenho que a base desse x aqui, ó, a base não, né? O expoente desse x aqui, desse aqui, desse aqui, desse aqui, desse aqui, é 1. Aplicando a propriedade, eu teria o quê? X elevado a 1 menos 1, vezes 3 sobre x elevado a 1, sobre x elevado a 2 menos 1, menos x elevado a 1 menos 1. Próxima etapa. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Um valor qualquer elevado a 0 é 1. Logo, eu terei o quê? Que x elevado a 1 é x. Consequentemente, eu tenho agora limite de 3 sobre x menos 1, quando x tende a 0 pela direita. Próxima etapa. Eu já posso aqui substituir o valor na variável. Eu já poderia fazer isso desde o início. Mas por que eu fiz isso aqui? Eu apliquei aqui uma álgebra para alterar a configuração dessa função. Simplesmente para que fique mais clara a resolução. Pois veja, não seria necessário alterar a configuração. Poderia resolver já aqui, substituindo o valor ao qual o limite da variável está tendendo na variável da função, imediatamente, logo no início. Eu só fiz aqui a alteração da configuração da função, não para sair de uma indeterminação, pois ela não existe neste caso, mas apenas para que fique mais fácil você perceber o que vai acontecer aqui. Simplesmente isso. Então, ao substituir o valor ao qual o limite da variável está tendendo na variável da função, teria o quê? 3 sobre 0 à esquerda, sobre 0 à esquerda, menos 1. 3 dividido por 0 à esquerda vai dar mais infinito. Por quê? Por uma questão muito simples. Ó. Quando dividimos um valor real por um número muito próximo do zero, o resultado dessa divisão tende a um valor muito maior do que o valor que estávamos dividindo. Como assim? Imagine, ó, 3 dividido por 0,01. Isso aqui dá 300. 3 dividido por 0,001 é igual ao quê? A 3.000. Então, quanto mais próximo o valor estiver do zero, maior será o resultado desta divisão. E quando o valor ele tende a zero sem nunca chegar nele, ou seja, ele tende a zero de forma infinita, é um número infinitamente pequeno, pois, novamente, ó, existem infinitos 0,000000001 antes de se chegar em zero. Então, o que ocorre quando eu divido um valor maior do que zero por um número infinitamente pequeno, muito próximo de zero? O resultado da divisão tende ao mais infinito. Por isso, qualquer valor real dividido por zero pela direita, qualquer valor real, principalmente maior do que zero, vai ter como resultado infinito, positivo. Observe, qualquer valor real positivo, pois afinal de contas, se aqui fosse menos 3 dividido por zero pela direita, aqui seria o quê? Menos infinito. Por quê? Porque você tem que lembrar da regra de sinal da divisão. Se você divide um valor negativo por um valor positivo, o resultado é um valor negativo. Então aqui seria menos infinito. Agora, eu tenho aqui, ó, no denominador, 0 pela direita menos 1. 0 pela direita menos 1 vai dar um quê? Um número um pouco maior que menos 1. Mas mesmo assim, um número negativo. Aí você diz, mas como assim? Simples. Imagine que esse 0 pela direita aqui fosse 0,01. E eu subtrair isso aqui, ó, e fizer essa diferença. 0,01 menos 1. Isso aqui daria o quê? Menos
0,99. Ou seja, um valor um pouco maior que menos 1. Pois lembre-se, ó, no plano cartesiano, quanto mais próximo um número negativo, um número negativo estiver do zero, maior ele é com relação a outro. Então, por exemplo, menos 2 é menor que menos 1. Menos meio é maior que menos 2, maior que menos 1, porque ele está mais próximo do zero. Ou seja, ele está mais próximo de ser um valor positivo. Então tem aqui, ó, um número infinitamente pequeno, muito próximo do zero. Se eu subtrair menos 1, eu vou ter ainda um número negativo, um pouco mais próximo do zero, mas pouquíssimo maior que menos 1. Por isso que eu preservei aqui, ó, menos 1. Simplesmente por isso. Então, vamos aqui, ó. Infinito positivo dividido por um valor real negativo dá o quê? Menos infinito. Então, este aqui é o resultado do limite desta função. Agora eu vou mostrarei o gráfico desta função para que fique mais clara o comportamento aqui, né? Para que fique mais claro o comportamento desta função e mais clara a resolução deste exercício. Observe, quando a variável, né, os valores da função, se aproximam de zero pela direita, os correspondentes em y vão tendendo que a valores cada vez menores, cada vez mais negativos. Então eu vou ter o que? O correspondente de y para x igual a meio, x igual a 0,5 é menos 12. Para x igual a 1 quarto, que é 0,25, menos 16. Quanto mais próximo eu estiver do zero sem chegar nele, eu vou ter o que? Um correspondente em y cada vez menor. Para valores negativos, ou seja, quando eu me aproximo do zero pela esquerda, vindo aqui de valores negativos, a função vai tender ao infinito. Para valores positivos antes de 1, a função também tende o quê? Ao infinito positivo. Porém, para valores que estão o quê? Abaixo de 1 e muito próximos do zero pela direita, vou tender o quê? Ao menos infinito. Este é o comportamento desta função. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E se você tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.